Bom dia a todos, meu nome é Ryan e hoje aqui eu estou continuando meus tópicos nucleares. Do último vídeo meu eu trouxe sobre plutônio e hoje eu vou trazer sobre o nosso queridíssimo urânio, certo, pessoal? Eu vou basicamente dar uma lida no slide e vou cumprimentar com um pequeno roteiro que eu já tenho pré-programado aqui, né? Então, belezinha. Os programas nucleares, o documento que eu peguei é esse daqui. Os programas nucleares da Segurança Nacional, por Antônio Didier Viana, PhD. Esse documento é de 4 de julho de 1973. Então vamos lá, o urânio é obtido da natureza e submetido a uma série de operações até ser transformado em barras metálicas ou óxido de urânio com pureza nuclear. As seguintes etapas constituem o processo para sua obtenção. Então o texto aqui está falando sobre o processo de transformação de urânio natural em barras metálicas ou óxido de urânio com pureza nuclear. Ele descreve as etapas do processo envolvido na obtenção desse material, né? Aqui estão as etapas então. A prospecção do minério, extração e concentração do minério, beneficiamento do minério para obtenção de uranato, refinação para obtenção de óxido com pureza nuclear, transformação em hexafluoreto de urânio e, por fim, a redução ao urânio metálico, né? Então, ele está descrevendo aqui as etapas do processo de tratamento do minério de urânio, né? Ele aborda desde da prospecção do minério até a redução do urânio metálico, passando pela extração, concentração, beneficiamento, refinação e transformação em hexafluoreto de urânio. O país está dizendo. Aqui é um texto mais antigo, certo? Então ele vai falar que o país está desenvolvendo um vigoroso programa de prospecção que certamente tornará autossuficiente dentro de alguns anos e dispõe de tecnologia adequada à execução dos demais tarefas relacionadas com a produção de urânio até sua forma metálica, né? Então ele está falando sobre o desenvolvimento de programa de prospecção de urânio aqui no Brasil, né? E ele menciona que o programa tornará o país autossuficiente, como é hoje, né? Em alguns anos, né? No caso, no presente, ele já é autossuficiente. E ele aqui ressalta que naquele tempo o país já possui tecnologia adequada para executar as tarefas relacionadas à produção de urânio até a sua forma metálica. Então, naquele tempo já se tinha esse tipo de tecnologia. O enriquecimento, vamos para o tópico de enriquecimento agora. O enriquecimento significa aumentar o percentual de urânio 235 contido no urânio natural. O urânio natural contém 99,3% de urânio 238 e 0,7% de urânio 235. O processo de enriquecimento consiste em usar um método de separação que aumente a quantidade de urânio 235 sobre o 238. O resultado dessa separação é urânio com cerca de 90% de 235 e 10 mais de 238, e um rejeito chamado urânio empobrecido em grandes quantidades, contendo 0,2% de urânio 235 e 99,8% de 238. Reduz-se para 4,5 gramas de urânio 235 para cada quilograma de urânio natural, utilizando o processo de separação, né? Então esse texto está explicando o processo de enriquecimento do urânio. Ele detalha como o objetivo é aumentar o percentual de urânio 235 em relação ao urânio 238. Presente no urânio natural. O urânio natural ele contém aqui 0,7% de urânio 235 e 99,3% de 238. O processo de enriquecimento separa o urânio 235 para obter urânio enriquecido com cerca de 90% de urânio 235 e 10% de urânio 238, além de produzir urânio empobrecido com 0,2% de urânio 235 e 99,8% de urânio 238. Também menciona que se produzir 4,5 gramas de urânio 235 para cada quilograma de urânio natural utilizado no processo. Beleza? Vamos para o próximo. Então, o processo de enriquecimento é executado por todos os atuais membros do clube atômico em usina de difusão gasosa de hexafluoreto de urânio. O rendimento da operação é muito baixo, exigindo uma instalação enorme, o que eleva os custos de investimento fixo a valores atuais em torno de bilhões de dólares, né? Então, esse texto está falando sobre o processo de enriquecimento de urânio, que é realizado por todos os atuais membros do clube atômico em usina de difusão gasosa de hexafluoreto de urânio. Ele destaca que o rendimento dessa operação é muito baixo e que exige uma instalação enorme, resultando em um alto custo de investimento fixo, que atualmente gira em torno de $1 bilhão. Dado o vulto da instalação inerente ao processo de separação, o volume do material necessário é muito grande, exigindo suprimento de matéria-prima urânio natural da ordem de 8.000 toneladas por ano. Este número representa o total das reservas atuais comprovadas brasileiras, as quais estariam exauridas em um só ano de operação da usina. Então esse texto está falando sobre a grande escala do processo de separação de urânio, que requer um volume significativo de material. Ele vai destacar que é necessário um suprimento de cerca de 8.000 toneladas de urânio natural por ano para a operação da usina. Este número corresponde ao total das reservas atuais comprovadas de urânio no Brasil, que significa que essas reservas estariam esgotadas em um único ano de operação da usina. Hoje em dia, essas reservas aumentaram.
Há estudos para a execução dessa mesma separação isotópica do 235 contido no urânio 238, utilizando o mesmo hexafluoreto em ultracentrífugas, as quais apresentam um rendimento maior, porém com problemas operacionais e custos mais elevados. Embora existam plantas piloto com ultracentrifugas na Alemanha e na Itália, ainda não se chegou a uma projeção conclusiva de sua viabilidade econômica. Então, esse texto aqui está falando sobre a pesquisa de métodos alternativos para a separação isotópica do urânio 235 a partir do 238, utilizando o hexafluoreto de urânio em ultracentrifugas. Essas ultracentrifugas têm um rendimento maior comparado ao método de difusão gasosa, mas apresentam problemas operacionais e custos mais elevados. Embora existam plantas piloto com ultracentrifugas na Alemanha e na Itália, ainda não há avaliação conclusiva sobre a viabilidade econômica desse método. Bom, agora a viabilidade da construção de uma instalação de enriquecimento é no presente duvidosa pelas seguintes razões. As reservas comprovadas brasileiras são muito modestas para suprir uma planta de enriquecimento. O investimento excessivamente elevado certamente comprometerá outros programas vitais, com um custo de cerca de $1 bilhão, além de 500 a 600 milhões de dólares anuais de custo operacional. Então, aqui basicamente está falando as razões pelas quais a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio é atualmente considerada duvidosa. Então, as reservas comprovadas de urânio são muito modestas para suprir uma planta de enriquecimento. O investimento necessário é excessivamente elevado, certo? E aqui ele dá mais alguns exemplos, né? Não há mercado nacional para a utilização da produção da usina de enriquecimento, isso só acontecia por volta dos anos 2000, e a produção para armas nucleares é relativamente pequena, necessita de 25 kg de urânio enriquecido para uma cabeça nuclear de 20 kilotons, e certamente envolveria problemas de salvaguarda pelo fornecimento de equipamentos know-how para sua execução. Então, não há demanda nacional para a produção da usina, isso só seria relevante por volta dos anos 2000. A produção é relativamente pequena, como ele fala ali, 25 kg de urânio enriquecido para criar uma cabeça nuclear de 20 kilotons. E o problema é salvaguarda, que a usina enfrentaria desafios relacionados à segurança e ao fornecimento de equipamentos know-how para sua operação. Então, as possibilidades de exportação a médio prazo não são boas, pois as 3 usinas americanas estão trabalhando bem abaixo da sua capacidade normal. Então, o texto está indicando as possibilidades de exportação de urânio a médio prazo não são favoráveis, certo? E no último aqui slide, o texto, tendo em conta o elevado custo de instalações de difusão gasosa do urânio 235, parece que um país que projetasse fabricar cada ano somente uma quantidade reduzida de cabeças nucleares de combate se decidiria pelo plutônio. Então, devido ao alto custo das instalações de fusão gasosa para o enriquecimento de urânio, um país que planejasse anualmente apenas uma quantidade reduzida de cabeças nucleares de combate, ele optaria por usar plutônio em vez de urânio, e isso leva nós ao nosso outro vídeo sobre o plutônio, pessoal. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou, fui!